Estamos de volta, pessoal, continuando aqui nosso domínio 5, falando sobre governança, risco e compliance. Então vamos começar aqui nosso item 5.2, explicar a importância da aplicação de regulações, padrões ou frameworks que impactam a postura da segurança organizacional. Vamos falar aqui sobre regulações, padrões e legislação, frameworks chaves, benchmarks e guias de configuração segura. E começando aqui com a nossa introdução, existem muitas estruturas de segurança, né? No caso frameworks, ele traz essa tradução aqui, estruturas de segurança como frameworks, governamentais de código aberto e comerciais, práticas recomendadas e guias de configuração segura que podem ser usados como ponto de partida e meta para programas de segurança para organizações grandes e pequenas. Além disso, as regulamentações governamentais precisam ser consideradas à medida que a segurança organizacional é estabelecida. E até por umas questões aí de compliance que a gente vai ver ao longo dessa aula, ao longo desse item aí. Regulações, padrões e legislações, né? Regulações ou regulamentos, né? Entraria no mesmo caso aí. Existem vários regulamentos, padrões e legislação que precisam ser levados em consideração ao projetar e implementar políticas de segurança organizacional. A conformidade, que seria aqui o compliance, né? A gente fala muito de compliance, que seria basicamente a conformidade. Você está em conformidade com alguma coisa, né? É o ato de cumprir ou aderir a regras, políticas, regulamentos, padrões ou requisitos. Ela é um elemento essencial da governança de segurança. Então, basicamente, quando a gente fala, tem que estar em compliance, simplesmente isso aqui, ó. Você tem que estar cumprindo ou aderindo às regras, políticas, regulamentos, enfim. Andar conforme a lei ali, né? As regulamentações governamentais tornaram-se bastante complexas, o que resultou em requisitos de conformidade sobrepostos e, às vezes, contraditórios. Lidar com isso requer que uma organização se envolva em um planejamento cuidadoso. E coloca cuidadoso nisso aqui, viu, pessoal? Isso pode exigir que um responsável de conformidade tenha que compreender o ambiente regulatório, avaliar o risco de conformidade, facilitar a conformidade por meio de definição ou ajuste da política de segurança, monitorar as funções de negócio em andamento, realizar auditorias de conformidade e garantir que a empresa cumpra quaisquer obrigações de relatórios de conformidade. Parte de auditoria é bem complicadinha, viu? Continuando aqui, em algumas circunstâncias, os regulamentos podem ser desatualizados ou conflitantes entre si, ou com as melhores práticas atuais. O regulamento lá, uma política de senha, enfim, algo do tipo, pede determinado requisito e aí isso não é nem prática mais atual, enfim, não é nem considerado seguro mais, por exemplo, né? Nessas circunstâncias, as empresas podem tratar o cumprimento ou descumprimento da regulamentação como um tipo de risco. Também pode ser benéfico exceder os requisitos de um regulamento para ser mais seguro e aumentar a defensibilidade legal da organização. É aquele assim, pecar por excesso, né? Digamos assim. Seria benéfico isso aí, não tem problema algum. Continuando aqui, então a gente falou sobre o grande tópico lá, né, de regulamentações, padrões e legislação. Entrando no subtópico aqui de GDPR, General Data Protection Regulation, que é aquela lá, né, da Europa que derivou a LGPD aqui no Brasil. O Regulamento Geral de Proteção de Dados, GDPR, Regulamento Europeu, né, da União Europeia, é uma lei de proteção de dados e privacidade para proteger os cidadãos da União Europeia e do Espaço Econômico Europeu. Ele se concentra no gerenciamento do processamento uso e transferência de IPI. SPI é aquele Personal Information Identifiable, né? Fora da UE e do 3E, né? O EEE aqui, né? Do Espaço Econômico Europeu. Fornecendo controles aos indivíduos em relação às suas PI para prevenir e processar violações de privacidade pessoal. Exige que os coletores, controladores e processadores de dados implementem controles de segurança técnicos e organizacionais apropriados para cumprir os princípios de proteção de dados. Bom, provavelmente a prova não vai cair LGPD, né? Até porque eu acho que é recente a aprovação dela de forma, né, prática e tudo mais, e como a certificação ela é, né, a nível internacional aí, que vale lá de cima. E mais a LGPD com o GDPR não tem grandes diferenças não. Os princípios de proteção de dados são consentimento de coleta e processamento, cumprir as obrigações contratuais com o titular dos dados, no caso aqui é o proprietário dos dados, né? Cumprir as obrigações legais, proteger o interesse vital do assunto, executar tarefas de interesse público e apoiar os interesses legítimos do controlador de dados, a menos que sejam substituídos pelos interesses do titular
dos dados. O GDPR foi projetado para ser aplicado a qualquer organização que coleta e processa informação pessoal de cidadãos da União Europeia, mesmo que a organização não resida na União Europeia. As violações do GDPR podem resultar em multas de 4% da receita anual ou 20 milhões de euros, o que for maior, obviamente, né? O GDPR inclui algumas recomendações para proteger informações pessoais, incluindo criptografia para armazenamento e transferência e pseudonimização ou pseudo-anonimização, enfim. Essa pseudonimização ou pseudo-anonimização é uma técnica de manipulação de dados que substitui identificadores de informação pessoal como nomes por pseudônimos, né? Pseudônimos de novo aqui, ou outros identificadores artificiais. Coloca um nome genérico lá, ou às vezes faz uma anonimização mesmo, enfim, trocando algumas letras. Alguns dos requisitos da GDPR incluem: os sujeitos devem ser notificados sobre uma violação de dados em até 72 horas após a descoberta. Os registros devem ser disponibilizados a uma autoridade supervisora mediante solicitação. Um oficial de proteção de dados, né, o famoso DPO, ele deve ser nomeado, que vai ser o responsável ali pela proteção de dados. É o nome para tomar bala na frente ali. Os dados devem ser disponibilizados ao sujeito de forma concisa, transparente, inteligível e de fácil acesso. Os titulares têm o direito de acessar seus dados e transferi-los para outro processador de dados. Os sujeitos têm o direito de apagar seus dados mantidos por um processador/coletor de dados. E os titulares têm o direito de se opor a vários tipos de processamento de dados, como publicidades e vendas. Por isso que às vezes a gente entra no sitezinho lá, mostra lá, a gente armazena cookies e tudo mais, por causa disso aqui, né? A GDPR, a LGPD puxou da GDPR, e é aqui lá que eles precisam avisar você que eles vão pegar os seus dados ali e vão armazenar, porque os cookies armazenam tipo alguns dados de navegação dos usuários, né, pessoal? Dependendo do tipo de cruzamento, pode até identificar o usuário ali. Seguindo aqui para nacional, território ou leis de estado, né? É essencial que uma organização esteja ciente e cumpra todas as leis de sua nação, território ou estado. Pode ser necessário um responsável, equipe ou consultor de conformidade para que alguém se concentre na conformidade legal da empresa como um todo. Isso é importante para entidades multinacionais, que precisarão se ajustar às diferenças de cada jurisdição. Ou seja, multinacional vai se estabelecer no Brasil, tem que seguir as leis do Brasil. Vai se estabelecer em outro país, tem que seguir as legislações locais. Não é de se espantar que vira e mexe a gente vê aí, né? Alguns grandes players aí falando, tá saindo do mercado de tal país, porque simplesmente não concordam com a burocracia ou dificuldade ali em ter que atender certos tipos de legislações. Então a empresa não acha interessante, sai daquele país, fecha o escritório e coisas do tipo. Eu sei que, por exemplo, o Brasil, para a empresa operar aqui, ela tem que ter um escritório, tem que ter um representante, tem que ter algumas burocraciazinhas que ela precisa seguir. PCI DSS, Payment Card Industry Data Security Standard. O padrão de segurança de dados do setor de cartões de pagamento é uma coleção de requisitos para melhorar a segurança das transações de pagamento eletrônico. Esses padrões foram definidos pelos membros do PCI Security Standards Council, que são principalmente bancos de cartões de crédito e instituições financeiras. O PCI DSS define requisitos para o gerenciamento de segurança, políticas, procedimentos, arquitetura de rede, design de software e outras medidas críticas de proteção. Esse PCI DSS mesmo é um exemplo, que ele não está relacionado a nenhum governo e tudo mais, é meio que um padrão, né? Mas tipo, meio que umas boas práticas, mas que se torna algo obrigatório para as empresas que negociam com cartão de crédito, né? Então, assim, se tornou algo meio que à parte, não tem um controle governamental nem nada do tipo, e é algo que funciona. Define também a governança de segurança das informações de cartão de crédito, que é aplicado por meio de um contrato comercial que define os termos do relacionamento de uma empresa que aceita pagamentos de cartão de crédito e a instituição financeira que processa as informações. Como disse para vocês, não tem nada de... Tem governança, mas não tem nada do dedinho de governo aí no meio da parada. PCI DSS tem 12 requisitos. Instalar e manter a configuração de firewall para proteger os dados do titular do cartão. Aí a questão, pessoal. Às vezes a empresa ela só quer ficar em compliance. O que ela faz? Ela coloca um firewall lá. Aí, não, mas tem um requisito aqui, é o firewall. Tem firewall. Olha, o firewall tá configurado? Tá configurado. Mas às vezes não tá tão configurado. Sabe aquela configuração que você fala, nossa, que firewall bem configurado. Não é. Só para manter em compliance. E aí, eu não sei se eu cheguei a citar isso em outras aulas, mas você seguir uma política de segurança e você está em compliance não significa necessariamente que você está seguro, né? Só pra gente ter esse parênteses aqui, pra gente entender isso. Porque assim, uma coisa é na teoria, né? E outra coisa é prática. Na prática, a teoria é outra. Obviamente, a prova não vai entrar nesse nível de detalhe de cobrar essas questões que eu tô falando extra, né? Desses requisitos,
Pode ser que sim, pode ser que talvez. Mas é bom a gente ter pelo menos uma noção aqui para pelo menos poder errar menos na prova, né? Não usar padrões fornecidos pelo fornecedor para senhas do sistema e outros parâmetros de segurança, para vocês verem, é uma coisa meio óbvia, né? Proteger os dados armazenados do titular do cartão. Criptografar a transmissão dos dados do titular do cartão em redes públicas abertas, proteger todos os sistemas contra malware e atualizar regularmente o software ou programa antivírus, desenvolver e manter sistemas e aplicativos seguros, restringir o acesso aos dados do titular do cartão por necessidade comercial, identificar e autenticar o acesso aos componentes do sistema, restringir o acesso físico aos dados do titular do cartão, rastrear e monitorar todo o acesso a recursos de rede e dados do titular do cartão, testar regularmente os sistemas e processos de segurança e manter uma política que trate da segurança de informação para todo o pessoal. Tem 12 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então assim, pessoal, como a gente pode ver aí, é algo que é meio óbvio, né? Meio óbvio. Então se a gente vê algum tipo assim, quais desses não são requisitos e tudo mais, a gente vê o que tá tudo vinculado à parte de segurança ali, faz sentido. Então a gente vê assim, né? Tá meio óbvio, né? Tudo que tá meio que relacionado à segurança, assim, a gente já imagina que pode ser que esteja aí no PCI DSS. Continuando aqui, o PCI DSS é um exemplo de padrões do setor que não são leis, mas obrigações contratuais assumidas voluntariamente pelas organizações participantes. Foi o que eu comentei para vocês. Em alguns casos, a organização pode ser obrigada a se submeter a auditorias, avaliações e investigações conduzidas por um terceiro independente. A não participação nessas investigações ou os resultados negativos da investigação podem levar a multas ou outras sanções. Portanto, as investigações sobre violações dos padrões da indústria devem ser tratadas de maneira semelhante às investigações regulatórias. O negócio é bem sério, né, pessoal? Bom, esse item é um pouquinho puxado. Vamos parar a nossa parte 1 por aqui. Na nossa próxima parte, a gente vai começar a falar sobre K-Frameworks, seriam frameworks chaves, digamos assim. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar um feedback, um comentário e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!